Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Edição número 175 do Sindicato da Cultura, indo ao ar diretamente ou indiretamente da Web Rádio CT, do SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui de São José dos Campos para toda a galáxia. Nós estamos em casa, mas estamos aqui gravando os programas para você aqui para a Web Rádio CT, e você pode nos acompanhar pelo facebook.com/radioctface ou então pelo youtube.com/Rádio CT. O YouTube é mais legal, o YouTube é mais bonito, não derruba a gente quando a gente bota música, e também você pode se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like, etc. Enfim, as participações são sempre abertas por aqui. Nesse período de isolamento social, espero que vocêzinha ou vocêzinho que está nos acompanhando esteja em casa, se puder, claro, e também se cuidando para que esse momento passe o mais rápido possível. Nós estamos aqui para falar sobre arte e cultura na região do Vale do Paraíba e hoje especificamente em todo o interior de São Paulo, então várias regiões do estado de São Paulo, porque nós vamos falar sobre o FLIGSP, o Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo, dos trabalhadores e trabalhadoras da arte e da cultura na região. Para isso nós temos um representante devidamente joseense, André Ravasco. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem vê aí, né? Bom dia, Rafael. Exatamente, eu sou de São José dos Campos e tenho atuado há mais de 2 décadas na área das artes cênicas. Sou ator, diretor de teatro, faço parte do Teatro da Rua Elisa, aqui de São José dos Campos. Queria dizer que, como representante do FLIGSP, Fórum do Interior, Litoral e Grande São Paulo, que é um fórum que discute política pública para a cultura no estado de São Paulo. É um prazer enorme falar com vocês aqui do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você mesmo falou. Boa madrugada Pessoal também. Boa madrugada. André, A internet, esses tempos são incríveis, justamente porque possibilita isso, né? A gente costumava fazer ao vivo e agora nós estamos fazendo os programas gravados. Aí quando era ao vivo, quem pegava ao vivo recebia o boa tarde. Agora a gente tem que fazer uma versão que abrange todos os públicos. Muito obrigado pela sua presença, André. Eu queria saber, você como trabalhador das artes cênicas, né, diretor, ator, aí trabalha com o espaço independente do Teatro da Rua Elisa, como está sendo primeiramente esse momento, né? Obviamente complicado, uma vez que o teatro trabalha justamente com encontros, né? Como que está sendo esse momento para você nessa crise da saúde pública e em diversos setores que nós estamos vivendo no Brasil? Na verdade, do ponto de vista da humanidade, essa, depois da gripe espanhola, talvez seja a maior crise em nível global que nós já vivemos, talvez maior que a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Porque hoje nós temos um inimigo que ataca em todo o território da Terra, né? A Terra como um todo está sendo atacada, e o que nos obriga a manter distância, e isso é bastante complicado se a gente partir da ideia de que a matéria da cultura e do teatro especificamente é um encontro, fazer com que as pessoas estejam juntas, assistindo, vendo e criando experiências artísticas. Basicamente significa paralisar totalmente a ideia que a gente tem de arte. Quando eu estou falando de teatro, na verdade, eu estou me referindo, eu quero me referir a toda a cadeia como um todo. Então, assim, todas as manifestações de arte e de cultura pressupõem algum tipo de encontro, né? Uhum. A música, por exemplo, que pressupõe necessariamente aglomeração, um show de música, ele pressupõe aglomeração. Então, assim, desde o início, a gente tem repetido bastante que a área da cultura foi o primeiro setor a parar e, com certeza absoluta, será um dos últimos a retomar as suas atividades normalmente, né? Então, assim, nós estamos diante de um momento extremamente delicado. Isso não significa que nós, quanto seres humanos, não estejamos vivenciando, e eu não gosto da palavra consumir,
mas eu vou, por falta de uma melhor, eu vou colocar ela aqui, consumindo arte e cultura. E isso é importante a gente deixar claro. Hoje, por exemplo, ficar em casa, necessariamente, a gente está escutando música, está assistindo um filme, está vendo coisas na internet, Uhum. vídeos curtas. É assim, talvez nunca se consumiu tanto conteúdo artístico e cultural como estamos consumindo hoje. E aí isso é importante porque nós estamos falando de uma crise que tem um foco fundamental na área da cultura, então, do ponto da saúde, do ponto de vista da saúde, ela é bastante potente, Sim, e da economia, mas do ponto de vista da subjetividade. Nós não temos dimensão ainda. Qual que será o impacto desta pandemia nas relações, no psicológico das pessoas, como as relações vão se estabelecer a partir disso. E a arte e a cultura é fundamental nesse ponto. A gente pode desenvolver um pouco mais na frente, mas é um pouco isso. claro. Meu vô, ele estava aqui na cidade, agora está lá no sítio dele. Ele dizia que logo depois que isso passar, ou até mesmo durante, quem vai ter bastante trabalho vai ser psicólogo e psiquiatras por aí, porque realmente não tem quem não tenha sido afetado por essa situação na qual estamos vivendo, né? Por essa crise. Eu acho que é realmente para nossa geração algo sem precedentes assim, né? E pensando também, né, que a questão de ser o último setor a voltar, realmente, enquanto não tiver uma prevenção ativa, no caso uma vacina, realmente vai ficar Uhum. difícil das pessoas se arriscarem a ir em um teatro, por exemplo, que é um ambiente por vezes fechado, né? E também pensando na lógica do teatro, né? Porque, por exemplo, um músico consegue produzir as músicas sozinho, consegue mandar uma track para outra e o outro vai mexendo e tal. Agora, o teatro pressupõe um ensaio, essas coisas, fica até mais complicado no quesito produtivo também, né? É, na verdade, assim, essa é uma discussão bastante interessante. Hoje nós estamos vivendo a era das lives, né? Uhum. Isso tem um lado que é positivo e tem um lado também que a gente precisa refletir um pouco, e aí falando diretamente da minha área, né? Que é assim, teatro é a arte do encontro, o teatro acontece no encontro. Uhum. Então, assim, o que é esse teatro apresentado através de uma live? Ele já não é mais teatro, ele é uma outra coisa, né? Nós precisamos um pouco compreender o que é essa outra coisa, porque pressupõe uma outra linguagem, uma outra estética, com outras regras, entendeu? Porque ele também não é cinema, você Sim. percebe? E o grande desafio para a gente, quanto artista, neste momento, é compreender como nós vamos desenvolver mecanismos para nos relacionarmos nesta plataforma que é a internet, que pressupõe o momento presente, mas ao mesmo tempo se aproxima do cinema, mas não é nenhum dos dois, entendeu? Então, assim, de fato, esse é um tema bastante interessante para o momento que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo que é um Filosófico até, desafio né? filosófico, sim, eu acho que é um grande desafio para a nossa geração, que já vem incorporando as tecnologias nos experimentos e no desenvolvimento da arte e da cultura. Agora, nos resta apenas esta plataforma para criar possibilidades de diálogo com o nosso público, né? É um Pens- momento interessante. E pensar também, eu acho, né, que também pode ser um novo desafio que nós estamos enfrentando aí durante esse período, que é como fazer isso algo rentável, sabe? Monetizar, por exemplo, igual artistas estão fazendo lives o tempo todo em suas páginas. Eu acredito que outras páginas estão realmente pagando os artistas, patrocínio e tal. Mas como fazer essas lives ou esse formato, por exemplo, na música ou no teatro, virar um produto, né? Pensando naquela palavra que você não gosta muito de consumo, mas que acaba sendo, como é que as pessoas vão consumir isso e pagar por isso, né? Por esse serviço dos artistas, no momento que também outros setores e muita gente está perdendo dinheiro ou deixando de ganhar, né? Então, esse também pode ser um novo desafio, né? Como é que a gente vai monetizar isso? Por exemplo, bilheteria do teatro a partir do momento que não temos a bilheteria. Entende? É, Isso. na verdade, eu acho que você traz um ponto que é bastante interessante e que, de certa forma,
é um gancho para a gente entrar naquilo que você colocou lá no início. Nós vamos falar um pouco sobre as estratégias para o nosso setor, e que tem a ver, por exemplo, com estas formas de a gente precisa desenvolver mecanismos que possam garantir a sobrevivência do nosso setor neste momento que vivemos, né? Eu acho que tem uma questão, essa é uma questão, sim, como você está colocando. Eu tenho a sensação que, de um modo geral, essa questão do monetarizar, ela fica um pouco restrita a uma camada desses artistas, né? Isso não cabe a todos. Que se a gente pegar, por exemplo, pegar a cadeia da cultura como toda, ela é muito ampla, né? Porque pensando do ponto de vista da cultura como algo amplo e não fechado na ideia que a indústria cultural nos impôs até então, de que arte é entretenimento, é aquilo que eu consumo depois que eu saio do trabalho para relaxar, para me preparar para o dia seguinte de trabalho. Sim. Então, nesse sentido, e essa é uma visão bastante complexa e complicada, porque é esta visão que sustenta todo um sistema que agora, com a pandemia, se mostrou extremamente opressor, né? Então, se você pegar, por exemplo, a própria as secretarias de cultura dos municípios, do estado e da própria federação, falando da secretaria da federação, que é inexistente hoje, cadê a Regina Duarte, né? Acho que já pediu demissão, né? Então, aí ainda não Eu tem estou enganado. certeza, está rolando esse movimento, mas assim, ela é uma secretaria que não existe. Isso significa que nós não temos uma política pública para a arte, para a cultura, que possa responder minimamente a esse estado de calamidade, o qual a nossa sociedade, e aí fazendo um recorte específico, a área da arte e da cultura está sofrendo neste momento. Nós estamos com toda o nosso setor paralisado. Os artistas não têm hoje possibilidade nenhuma de conseguir algum tipo de renda, porque se você pegar, hoje não é possível show, não é possível apresentação, não é possível abrir o espaço, não é possível estar na rua, você percebe? Então, assim, como que essas pessoas pagam aluguel, água, luz, telefone, supermercado? Nós estamos falando de coisas básicas, nós estamos falando de um setor do qual nós temos aproximadamente no Brasil quase 1 milhão e pouco de trabalhadores e trabalhadoras da área da cultura. 1 milhão no estado de São Paulo, são 5 milhões na federação, que encontram-se neste momento sem fontes de renda, se encontram nesse momento sem a possibilidade de alimentar suas famílias, né? Então, eu acho que a live, para uma parcela, ela pode ser, sim, algum tipo de resposta, mas nós estamos falando de algo muito pequeno diante do quadro como um todo, né? Os artistas que já têm um público consolidado, né? Já estão dentro do mercado de uma outra forma, né? Geralmente o artista independente tem um processo diferente. E não só, assim, dentro da própria cadeia, nós temos, por exemplo, uma série de agentes como os mestres da cultura popular. Sim. Sabe? Nós temos, por exemplo, o pessoal, os quilombolas, falando de cultura e não fazendo um recorte da arte dentro da cultura, mas falando do termo amplo da cultura. Uhum. Então, terreiros, essas pessoas praticamente, você pega um grupo de folia de reis, dificilmente eles vão conseguir articular uma live, entendeu? Sim. E como é que a gente, quanto política pública, pensa nesta cadeia como um todo? Os técnicos, holds, como que essas pessoas vão articular a sua sobrevivência nesse momento, né? Existe uma cadeia imensa, né, por trás da história toda. Exatamente. E quando a gente está falando, então, do nosso setor, primeiro, nós estamos falando de cultura, não no sentido que a indústria cultural nos impôs como algo de entretenimento, que, tipo assim, alivia o meu cansaço do trabalho e me prepara para o dia seguinte, mas se não tiver tudo bem, eu consigo sobreviver sem isso, certo? Então, nós não estamos falando dessa ideia, nós estamos falando de uma ideia ampla de cultura como um modo de vida, é a maneira que nós vivemos, a maneira que nós pensamos, como nós nos relacionamos, você percebe? Uhum. Isso tem a ver, inclusive, com o fato de
nós fazemos ou não fazemos com a quarentena? Isso também é cultura, entendeu? Sim, Você percebe? sim. Então, assim, nós estamos falando de uma área, e nesse sentido eu faço um link lá com o começo, quando nós falávamos que essa crise tem dois eixos fundamentais, que é o da saúde e o da cultura, e o da economia, porque nós estamos falando dos empregos, não sei o quê, mas tem o eixo da subjetividade. Ele é extremamente necessário. E que a cultura, nesse sentido, ele vai ser estruturante para que a gente saia minimamente o mínimo de saúde mental e física, sabe, desta quarentena que nos é imposta neste momento, e é fundamental que seja feita, porque até agora não se inventou nenhum remédio realmente seguro e não temos uma vacina para esse inimigo que se coloca de forma tão violenta e que está tirando vidas ao redor do mundo, né, de Uhum. forma tão eficaz, né? Sim. Então, assim, é deste lugar que nós estamos falando. Agora, pensando um pouco nisso, a gente, quanto setor organizado, nós temos feito algumas lutas fundamentais que, de certa forma, tenta responder com estratégias e ações que possam dar o mínimo de respiro aos trabalhadores da arte e da cultura. E aí não estamos falando só dos artistas, nós estamos falando da cadeia como um todo, desde o técnico, a Os costureira, mestres. os mestres, os artistas. Nós estamos falando da cadeia como um todo. E aqui tem uma informação importante, que é assim: o setor da arte e da cultura é responsável no Brasil por 3% do produto interno bruto. Nós não estamos falando de um setor que está com o pires na mão pedindo que o governo invista dinheiro nele. Nós estamos falando de um setor que, do ponto de vista econômico, ele é fundamental. Ele Movimenta a gera economia. riqueza, Uhum. ele movimenta a economia. No estado de São Paulo, nós estamos falando de 4% do PIB do estado de São Paulo, Uhum. que é um dos estados mais ricos. E é importante dizer assim, tá, mas como é que é isso? Isso nós estamos falando da cadeia como um todo, os grandes shows, os teatros independentes, os eventos, as feiras gastronômicas. Por exemplo, São José dos Campos tem a Feira do Mineiro, o Revelando São Paulo, no estado. Essa cadeia como um todo é responsável por 4% do PIB. Agora, detalhe, o Estado investe aqui em São Paulo menos de 1%, é 0,7%. Nós não chegamos a 1%. Apesar de um investimento com menos de 1%, nós geramos 4%, o que significa que para menos de R$ 1 investido pelo Estado, nós geramos R$ 4 para o Estado, Uhum. entendeu? É dessa importância desse setor que nós estamos falando. Neste momento, nós estamos organizados com a sociedade civil do nosso setor, brigando por uma PL no estado de São Paulo, que é a 253, né? Uhum. Que é uma PL de auxílio aos trabalhadores e trabalhadoras da área da arte e da cultura, né? Massa demais. Isso é importante de ressaltar ao nosso ouvinte, à nossa ouvinta, esse ponto que você falou, tanto econômico, da importância da cultura econômica, né? Porque grande parte desse PIB é levantado na unha, igual você falou, não é feito com investimento do Estado, igual todo mundo acredita. Aquele papo que tinha na época da eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, que falava que, porque a Lei Rouanet, aquele papo lá, na verdade, grande parte do PIB é levantado por artistas independentes, né, de forma independente, na raça mesmo, e também a parte de entender a cultura como algo mais amplo, não só como um produto cultural, igual você falou da ideia da indústria cultural, que é algo que vai te entreter um filme no Netflix, entendeu? Não é isso, na verdade, assim, existe toda uma cadeia por trás, mestras, mestres, pessoas que fazem a cultura enquanto sobrevivência, e também Uhum. resistência do próprio povo, memória, quilombolas, indígenas, etc. Existe uma cadeia muito grande por trás disso. E isso é muito importante de ressaltar. Eu só queria mesmo ressaltar esse comentário que você fez, porque ele é muito importante que seja entendido da cultura de uma forma ampla, uma cultura de chão mesmo, pé na terra mesmo, sabe? Claro. E nesse contexto, a gente chega no FLIGSP, né? Que é o Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo, que já tem 10 anos de existência, certo? Pelo que eu andei lendo por aqui.
Cara, na verdade, ele tem 15 anos, vai fazer Putz, 16 anos. errei. Nós estamos, o primeiro aconteceu em 2004 ou 2005, na cidade de Bauru, Uhum. organizado pela Cooperativa Paulista de Teatro. Era um fórum que discutia políticas públicas e estética, né? E ele, a partir daquele ano, ele se consolidou como um fórum do estado de São Paulo, e ele se reúne anualmente, tem um fórum presencial, mas ele tem alguns GTs durante o ano que tocam a política pública de cultura. Ele, nesses 15 anos de existência, ele foi fundamental pensando a política pública no Estado, ele foi fundamental para pensar a democratização dos recursos do PROAC edital, que antes era pensado da seguinte forma: 20% dos projetos do recurso do PROAC editais ia para o interior e a sua grande maioria ficava na capital. E aí nós chegamos a uns 5 anos atrás, 5, 6 anos, nós estabelecemos que 50% no mínimo precisava ir para o interior do estado. Isso, por exemplo, foi fundamental na cadeia produtiva da arte e da cultura, Foi a partir porque daí que surgiu injetou o recursos. PROAC Cidades? O PROAC municípios, né? Municípios, isso. Foi exatamente a partir daí, foi no decorrer dessa luta, né? O Uhum. PROAC municípios, eu acho que tem 1 ano, 2 anos. Surgiu, por exemplo, um edital que fomos nós que escrevemos lá em Ribeirão Preto, num dos fóruns, chamado Território das Artes, que pensava justamente um elemento estruturante para a cultura no Estado, que são os espaços, né? Os espaços independentes de arte e de cultura. E aqui eu estou falando de um modo geral. Esse foi um edital que o Fórum escreveu em Ribeirão Preto e articulou e conseguiu colocar no PROAC, que hoje se chama Manutenção de Espaços Independentes, né? Uhum. Então, assim, o Fórum ele tem uma importância significativa, importante na articulação de todos os fazedores e fazedoras de cultura no interior do Estado, e ele é fundamental para pensar a política pública de cultura no Estado de São Paulo. E dentro desse contexto foi meio que automático também que as pessoas que já participavam do fórum desde 15 anos atrás, ou então que entraram nesse curso, para tomar, se reunir e pensar as demandas do setor para o governo do estado, no caso, diante dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Na verdade, isso foi um movimento, sim, natural, porque o fórum ele é bastante conhecido no estado de São Paulo. Então, assim que começou a pandemia, o fórum articulado e pensando alternativas para o nosso setor, se juntou alguns outros movimentos e a Frente Parlamentar de Cultura dentro da Alesp, né, Assembleia do a Estado? Assembleia de Deputados do Estado. E aí foi nesse contexto que se elaborou a PL 253/2020, que é uma PL que trata de um auxílio emergenciais para 2 elementos fundamentais e estruturantes da política pública de cultura, Uhum. que é um auxílio emergencial de um salário mínimo paulista, que Sim. dá 1.160 para todas e todos os trabalhadores da área da arte e da cultura, isso incluindo técnicos, toda a cadeia como um todo. Uhum. A proposição é essa, e também os espaços independentes, compreendendo que espaço independente ele é estruturante como guardião da identidade e de um fazer, de um tipo de fazer artístico que é fundamental para o desenvolvimento da arte e da cultura. E aqui, quando eu estou falando isso, eu estou falando de um modo geral, assim, estou falando da casa do hip hop lá na periferia, eu estou falando da casa do jongo, eu Do estou ponto de falando cultura do do Jongo, ponto de o pessoal do Nome da Raça, mandando um salve também. exatamente. Então, assim, estou falando, por exemplo, dos teatros como o Teatro da Rua Elisa,
E aí é importante dizer, esses espaços eles não são pensados como empreendimento ou como empresas. Eles são pensados dentro de um modelo que ele está extremamente ligado com o interesse público. Se você pegar esses espaços que eu estou falando para você, geralmente eles praticam preços populares nas suas entradas, são fundamentais no desenvolvimento de discussão a respeito do que é arte, do que é cultura, dentro das suas localidades, dos seus territórios. Então, por esse motivo, se escolheu trabalhar esses dois elementos fundamentais. Uma vez que as bandas, os grupos, os coletivos, quando o seu integrante tem recursos suficientes para conseguir atravessar essa pandemia, de certa forma, o coletivo e o grupo de música, a banda, ele vai, no final, se as pessoas sobreviverem, ela vai retomar. O espaço físico, ele vai fechar as portas porque ele tem que continuar pagando aluguel, você entende? Uhum, Então, sim. por esse motivo, a escolha desses dois elementos. É importante, então tem o APL 253/2020, ela está propondo um auxílio de salário mínimo para todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura individuais, por exemplo, eu enquanto músico, um outro artista enquanto ator e tal, atriz, escritor, ele pode recorrer a esse auxílio, certo? E Uhum. também os donos de espaço, donos e donas de espaço, né? Podem também recorrer a esse auxílio por outro viés, certo? De espaço, pontos de cultura e enfim. Na verdade, ele está tratando basicamente do espaço físico, né? Uhum. Então, assim, se a Casa do Jongo tem um espaço físico, ele pode pleitear esse recurso, né? Claro. É exatamente isso, Uhum. Rafael. Como está sendo esse processo, né? Ela está tramitando na Lesp já. Quem que está fazendo esse intermédio entre a organização civil, né, que é a Fligsp, e chegando ao poder público? Tem algum político ou política envolvida nesse trâmite que está levando isso para lá, essa demanda? Na verdade, essa é uma pergunta extremamente importante para o momento que nós estamos vivendo e para o momento que nós nos encontramos nessa luta, né? Então, assim, os movimentos juntos com alguns deputados, primeiro com a frente parlamentar, que é uma frente que acontece dentro da Lesp, com a mandata, né, com a deputada Isa Pena, com a Alessi Brandão, a Érica Malunguinho. Esse pessoal estava no início na elaboração da PL, do texto da PL. Vencida essa primeira etapa, que foi feita com um diálogo amplo com o Estado como um todo, começou um processo de articulação para trazer outros deputados e deputadas para construir essa PL junto. Então, assim, hoje nós já temos 20 e poucos, próximo de 20 e poucos deputados que já assumiram a PL como sua, porque é importante dizer que a gente está trabalhando para que seja uma PL coletiva, Uhum. não tenha alguém que apresente o dono da PL, né? Então, assim, conosco hoje já tem o PT, o PSOL, né? O PDT está sendo construído agora, justamente nesse momento, acho que entrou anteontem. Todas essas bancadas já estão juntos e continua um processo para trazer os outros deputados, porque está acontecendo na Alesp hoje, por conta da pandemia, um processo que tudo está acontecendo online, como nós estamos fazendo. Uhum. Né? E assim, os projetos, a maioria dos projetos estão paralisados. Então, eles estão discutindo que a construção de um projeto gigantesco, onde cada deputado apresenta um projeto que vai fazer parte desse grande projeto que será aprovado por unanimidade. E a gente está articulando e lutando muito para que a nossa PL de emergência da cultura entre neste grande bolo para ser votado entre essa semana e a semana que vem, né? Uhum. Isso nos impõe uma questão fundamental. A classe artística e cultural precisa se articular para pressionar os deputados e deputadas no sentido de fazer com que essa PL entre nesse grande projetão,
Ontem mesmo, a gente teve uma série de ações acontecendo, né? Teve um tuitaço ontem para os deputados. Nós temos hoje todos os movimentos, o Estado inteiro se articulando, trazendo mais gente para engrossar a pressão. Então, se você é artista, fazedor de cultura, se você se identifica com essa causa, você pode, de alguma forma, se engajar, ainda que seja através da internet, colocando lá que apoia a PL 253, participando desse grande movimento, cobrando do deputado ou deputada da sua região que ele aprove essa PL, né? Essa PL vai ser fundamental, assim, corre o risco, se a gente não tiver nenhuma intervenção do governo nesse momento, que muitos espaços fechem, que muitos artistas parem de fazer aquilo que fazem, né? Porque é um momento extremamente delicado. E nós estamos falando do estado de São Paulo, que tem um PIB gigantesco. A questão Dinheiro não é tem, né? dinheiro, entendeu? E se a gente pensar que, por exemplo, os grandes eventos, e é aí onde a gente está justificando que tem dinheiro e que esse dinheiro pode ser revertido para a PL, assim, se você pensar a virada cultural só na cidade de São Paulo, nós estamos falando de quase 18 milhões, entendeu? Se a gente pegar as viradas culturais no interior do estado como um todo, nós estamos falando de um montante de dinheiro gigantesco, fora todos os grandes eventos que não vão acontecer, não poderão acontecer, que podem ser direcionados para financiar essa PL e dar um mínimo de respiro aos trabalhadores da área da arte e da cultura, né? Quer dizer, já existe uma verba direcionada à cultura, ainda que seja igual você falou, que não chega a 1% do PIB do Estado, mas existe uma verba direcionada e que muitas coisas foram canceladas, esse dinheiro está lá, direcionado para a arte e cultura. A questão é como vão se investir esse dinheiro a partir de então. Acho que a mesma coisa aconteceu aqui em São José dos Campos, né? Já tinha um dinheiro voltado para a área da arte e da cultura e quando parou o setor, esse dinheiro também parou e não foi pensado uma alternativa até então, né? Para manter essa roda da arte e da cultura girando na cidade, justo aqui que foi considerada a capital da cultura do estado, né? Aí eu queria aproveitar esse paralelo, ou não sei nem se é paralelo, né? Porque as coisas estão bem misturadas, mas para perguntar para você como que o Vale do Paraíba e São José dos Campos está se inserindo nesse contexto, tanto no fórum da Fligsp, né? Por meio da sua pessoa, lembrando que nós estamos aqui com André Ravasco no Sindicato da Cultura edição número 165, ator e diretor falando sobre a questão da cultura e as demandas do Fórum do Litoral Interior da Grande São Paulo para a cultura no Estado, para os trabalhadores, trabalhadoras de espaços independentes. Como o Vale do Paraíba e a cidade de São José dos Campos se inserem nesse contexto e como ela está diante dessa situação, né? São José dos Campos sempre foi uma cidade fundamental dentro do fórum e de todos os movimentos de cultura. Do ponto de vista da produção, São José dos Campos é um polo importantíssimo, né, dentro do estado. Agora, se a gente pensar quanto região, nós estamos falando culturalmente de uma região extremamente rica, né? Então, assim, de manifestações, de linguagens artísticas, se a gente falar do movimento da produção musical do Vale do Paraíba, por exemplo, nós estamos falando de uma produção fundamental. Se a gente falar das manifestações da cultura popular, nós estamos falando de uma região fundamental, entendeu? De grupos de jongo de folia de reis, de catira, Congada. congada. Nós estamos falando de uma região extremamente rica do ponto de vista da cultura no nosso país, entendeu? É deste lugar e destas pessoas que faz com que a nossa região seja tão importante e rica que nós estamos falando. É da sobrevivência destas pessoas que nós estamos falando, Uhum. dessa PL, né? Aí você tocou numa questão importante, assim. A pandemia, ela escancarou uma realidade que vem sendo construída há muito tempo
e que agora ela se mostra extremamente ineficiente, tanto do ponto de vista do Estado, da federação do Estado e do município de São José dos Campos, mas falando de São José dos Campos, eu estou falando como um todo. Nós temos uma política pública de cultura pautada nessa ideia que nós falamos anteriormente da arte quanto entretenimento, entendeu? Nós temos muitos gestores de cultura que não compreendem a dimensão da arte e da cultura. Então, assim, há muitas secretarias de arte e cultura funcionam como secretaria de eventos, entendeu? Sim. Que eles vão lá, fazem um evento, fazem um show, beleza, estão fazendo política pública de cultura. Isso é Contrata um grande artistas que equívoco. já estão no mercado, trabalhando com outros setores, né? Exato. Basicamente, não fomenta a arte mesmo produzida de maneira independente, né? Eu, por exemplo, diante disso, eu me lembro de uma fala do Celso Frateschi, que foi secretário de Cultura de Santo André, ou São Bernardo, que ele fala assim, que a Secretaria de Cultura ela é uma secretaria estruturante, né, pensando a cidade. Porque se você, por exemplo, se a Secretaria de Obras vai construir uma avenida, você tem duas formas de fazer isso. Ou você pensa isso para o carro, certo? Ou você pensa isso do ponto de vista das relações humanas. Uhum. Então, assim, se você pensar como carro, você não faz calçadas, você simplesmente cria quanto mais pistas para carro, melhor. Agora, se você pensar do ponto de vista humano, que esse tem que ser um lugar de encontro, onde as relações humanas vão se estabelecer, você começa a repensar como que é. Vai ter uma calçada maior, vai ter praças, entendeu? Essas praças servem para quê? Para que as pessoas se encontrem, para que as relações aconteçam. Sim. E aí ele dizia assim, nesse sentido, a Secretaria de Cultura tem que ser chamada para toda e qualquer obra que for ser feita numa cidade, entendeu? Se você vai construir uma ponte estaiada. Exatamente. Você tem que saber para que é essa ponte. Essa ponte ela é fundamental nas relações humanas, porque às vezes entendeu? Tipo assim, mas aonde que está isso? Que não é o caso, assim. A cultura, ela dentro desse pensamento de a cultura quanto evento, ela perde a sua dimensão simbólica, certo? E é isso que é baseado nisso que muitas cidades desenvolveram os seus mecanismos de política pública de cultura. E aí essas secretarias, é o caso da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, ela pensa o artista como um empresário que presta serviço. Ou Sim. seja, eu vou comprar um produto desse empresário de si mesmo, porque os artistas não são empresários. A minha empresa está aqui, né? Minha empresa. Exatamente. Minha empresa, Aí, setores dela, né? olha a contradição. Eu estou falando de São José, mas isso se aplica tanto ao nível federal como estadual. Por exemplo, nós estamos neste momento e não há nenhum tipo de subsídio que possa dar um mínimo de alento aos artistas e aos fazedores de cultura, tanto no município, como no estado, quanto na federação. Explico. São José dos Campos, a gente está caminhando para 2 meses. A única ação feita até agora foi a continuação das oficinas que antes eram presenciais, online. Uhum. Só que o cara que dava aula no Arte nos Bairros, aqui em São José dos Campos, ele já era precarizado. O que ele ganhava lá não era suficiente para sustentar a família dele. Mas ele fazia um show, ele dava uma palestra, ele fazia uma apresentação de teatro, e ele ia complementando isso, certo? Sim. Isso, como tudo está parado, esse cara, de repente, ficou com essa única possibilidade. Aí o que é a Fundação Cultural, que é responsável, ela só existe para fazer a política pública de cultura. E quem faz a política pública de cultura são os artistas, os fazedores de cultura, os técnicos, sabe? É a cadeia como um todo. Ela existe para isso, para estruturar isso, né? Aí ela, por exemplo, pega esse projeto e transforma em oficinas online e reduz a 50% o que esse cara ganha. Antes ele dava 2 horas, agora ele passa a dar 1 hora e ele ganha metade do que ele ganhava.
isso, por exemplo, é precarizar o que já era Claro. precarizado, entendeu? E também pensando que já tinha essa verba destinada a esse tipo de serviço. O mesmo aconteceu para o edital ao qual eu faço parte, o Arte na Sua, só que o Arte na Sua simplesmente parou. Não, e Simplesmente toda a parou e não cadeia. tem nenhuma Eu, conversa. eu ia fazer, eu quanto Teatro da Rua Elisa, quanto o grupo do qual eu faço parte, íamos fazer a Mostra Joseense de Teatro. Nós recebemos uma ligação, falou assim, olha, foi cancelado. Nesse sentido, você percebe que é o reforço dessa ideia da política pública como um lugar de evento. Então, assim, eu forneço um produto, você compra. Nesse momento, a gente não vai comprar os produtos, beleza. Só que a lei orgânica do município diz que a Fundação Cultural Cassiano Ricardo é responsável por pensar e desenvolver a política pública de cultura, né? A política pública de cultura é do município. Nós não estamos falando dos projetos da Fundação Cultural, do Arte nos Bairros, nós estamos falando da política pública de cultura. Numa situação de pandemia, esse setor encontra-se paralisado. E quais são as respostas dadas para minimizar os efeitos dessa crise nesse setor? Aí, esse é o grande imbróglio. Mas isso vem sendo construído ao longo do tempo, de todos os governos, de todos os partidos. E o que foi escancarado com essa política pública? O quão perverso é esse sistema que vê o artista e o fazedor de cultura, como a Marilena Chauí fala muito bem, como empresário de si mesmo. Você percebe? Quando, na verdade, do ponto de vista simbólico e humanitário, nós teríamos que estar pensando neste momento nós temos recursos. Quais são os mecanismos que nós vamos utilizar para distribuir e fazer com que essa renda mantenha esses artistas e fazedores de cultura? Esta é a função da política pública de cultura. É Você muito, percebe? sim, é muito controverso, né, pensar dentro desse sistema, né, como eles tratam mesmo o fazedor de cultura, né, como um empresário mesmo de si próprio, que tem que realmente se virar em todas as áreas que ele puder aí, igual você falou, dá uma oficina aqui, faz uma peça lá, toca na rua lá, faz não sei do que, para poder faz um edital, não dá certo, pega outro e tal, tá sempre se virando nesse sentido, né? Enquanto, igual a gente tem falado desde o começo do programa, pensando que a cultura é a base do ser humano. O ser humano, ele resiste desde Exatamente. sempre, desde de quando ele surgiu no planeta Terra, né? Por fazer cultura, né? Eu brinco com a questão da arte nas ruas e digo que a arte estava aí antes das ruas. Então, na verdade, a gente está aí, tá aí há muito tempo, né? Nessa situação, e de como o movimento brasileiro, partindo do Estado para os trabalhadores de cultura, visa realmente sucatear, igual precarizar cada vez mais o setor, sendo que existem outras empresas culturais que já são grandes e se viram, ganham muito dinheiro com isso, se viram muito bem obrigado, enquanto os outros que não têm tantas condições não são fortalecidos pelo Estado, né? Então, parece que é um movimento no sentido de precarizar. E quando surge uma crise da saúde como essa, que o setor, igual nós falamos aqui, você falou muito bem, que o primeiro que parou e provavelmente o último que vai voltar, parece que surgiu a oportunidade de vez de precarizar isso, né? Eu vi esse que eu fico refletindo, assim, quando eu penso, cara, parece que os caras realmente surgiu a oportunidade para eles mostrarem o que é a pior faceta. Bom, retomando a gravação depois de um probleminha de áudio aqui, nós falávamos aqui enquanto as políticas públicas de cultura estão precarizando cada vez mais o setor cultural independente, que não são de grandes empresas que movimentam o setor da cultura, né? E de como, aparentemente, o poder público visa cada vez mais precarizar isso. E isso apareceu até mesmo como uma oportunidade para realmente tirar dinheiro desse setor. É assim que eu tenho pensado, pessimistamente falando. Eu acho que essa é uma questão que já está acontecendo, né? Quando, por exemplo, a gente, nesses 60 dias, a gente se deparou com a realidade que uma série de eventos que iriam acontecer não vão acontecer, e esses recursos encontram-se parados,
de certa forma, assim, a ponta, o artista, o fazedor de cultura, ele já está precarizado, né? Um recurso que chegaria não vai chegar, isso é fato. E não há nenhuma iniciativa no sentido de construir outros mecanismos para fazer com que esse recurso chegue ao nosso setor, né? Isso está acontecendo agora, né? Como falávamos anteriormente, nós falamos da virada cultural paulista, e de uma série de os museus estão fechados, e tipo assim, toda a cadeia está fechada, né? São José dos Campos, a Mostra Joséense de Teatro, Festa de Dança, esse dinheiro encontra-se parado em algum lugar, você percebe? Então, nesse sentido, concordo plenamente com você, nós estamos falando da precarização de um setor que, de certa forma, por conta do baixo investimento, ele já sofria a precarização, né? Um pouco esse lugar. Ao mesmo tempo, eu acho que o que nos é imposto neste momento é, pós-pandemia, nós não temos outra alternativa senão refletir, pensar toda essa estrutura que neste momento se mostrou tão opressora para o nosso setor, entendeu? Nós temos agora o desafio de tentar mudar essa estrutura, para que, se aconteça uma outra situação como essa, nós não sejamos tão precarizados como estamos agora. Nós não possamos, usando uma expressão popular, nós não podemos ser pegos de calça curtas, como fomos. Percebem? É como se então, nós assim, não é possível. Nosso... Desculpa, pode falar, pode falar. Não é possível mais aceitar passivamente essa estrutura que nos coloca como um empresário de si mesmo, que fornece produtos, e aí, nesse sentido, nós somos quase um produto que fica na prateleira, e aí esses mecanismos vão lá e contratam ou não contratam. Entendeu? Nós temos que repensar toda essa estrutura de política pública de cultura. Penso que esse é o grande desafio pós-pandemia para a gente. Massa demais. Eu ia dizer que é como se nós preparássemos também nosso abrigo anti-terremoto, assim, de baixo, assim, a gente vê se comunidade... É isso mesmo. Porque eu não sei como anda um mundo viral no mundo, né? Mas é possível que isso aconteça mais para frente, algumas vezes, né? Diante da situação que o planeta Terra está vivendo, é possível que aconteçam novas situações como essa. Temos que estar devidamente preparados. André, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, à disposição da qual o pessoal, pela página do Facebook da Fligsp, me atendeu também. Tem indicado você, super competente, o papo, muita informação. Acho que para todos os trabalhadores, trabalhadoras da cultura, pessoas que se interessam, que consomem arte de maneira consciente, esse foi um papo super válido e foi bacana demais ter recebido você à distância no Sindicato da Cultura aqui da Web Rádio CT. Eu que agradeço, assim, eu confesso que particularmente eu fico bastante feliz com esse nosso encontro aqui, ainda que à distância, em saber que você e que a Rádio CT também tem feito esse trabalho, e esse é um trabalho fundamental dentro desse papo todo que nós tivemos. Eu agradeço absurdamente e fico feliz que na nossa cidade também tem uma iniciativa como o programa que você conduz. Muito obrigado em nome da Fligsp, e aí eu queria encerrar fazendo essa convocatória para todos os artistas, fazedores de cultura, para o público que acha que arte e cultura é fundamental, é importante para a sua vida. Nós precisamos nos engajar nesta luta para defender a PL 253/2020, porque essa PL vai ser fundamental para toda a cadeia da cultura no nosso estado, no estado de São Paulo. Muito obrigado e até uma próxima. Legal demais, André. Eu agradeço vocês e a Fligsp também por essa luta que está ajudando todos os trabalhadores aí, e vai dar tudo certo. Essa PL vai ser aprovada com a força de todos os artistas que estão participando, tanto do fórum, como se engajando da forma como eles conseguem fazer diante dessa situação na qual estamos vivendo. Muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Sindicato da Cultura 175, no dia 7 de maio. E se você quiser saber um pouco mais de informação sobre a situação específica de São José, o programa 171
foi feito com o Júlio Hazek, no final do mês passado, e você pode acessar e assisti-lo também pelo YouTube. Nós vamos deixar o link tanto no Facebook como no YouTube para que você acesse e também se intere sobre a situação dentro da nossa cidade. André, mais uma vez, muito obrigado pela disposição, pela disponibilidade. Muito obrigado, Rádio CT, por estar mantendo esse trabalho durante esse período de pandemia. Obrigado ao nosso ouvinte, à nossa ouvinte que está nos acompanhando, que vocês são essenciais para que isso esteja em processo. Valeu, André. Obrigado. Um abraço. Forte abraço. Você consegue imaginar a sua vida sem música, sem literatura, sem TV, sem as festas populares? E você consegue imaginar a arte sem os artistas, as festas de tradição sem seus mestres? Sabe que artistas, mestras, mestres, produtoras e produtores culturais são trabalhadores? São trabalhadoras e são trabalhadores. Que ocupam os 3 períodos do dia para realizar o seu trabalho. Porque além de se apresentar, fazem reuniões, fecham contratos, pesquisam, estudam, ensaiam e treinam. Os passos da capoeira que você adora ver e cantar junto, as acrobacias que te deixam de boca aberta, decoram o texto do próximo espetáculo que te deixa espantadíssimo e aprimoram variadas técnicas, constroem repertórios. E se informam sobre todos os acontecimentos do mundo, para criar tudo aquilo que você vê e participa, porque gosta de sonhar, de imaginar, de se distrair, de se emocionar, de se divertir, de encontrar pessoas e de realizar tudo aquilo que só a arte pode fazer por você. O isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19 nos tem feito ressignificar a convivência, redescobrindo a importância dos serviços essenciais à vida humana e à pessoa. Por isso, neste período, percebemos o quanto a arte tem sido essencial para suportarmos e superarmos esse momento. Vale salientar, porém, que artistas e toda a produção cultural, protagonistas dessas manifestações de afago, afeto, alento e esperança, estão sem poder trabalhar. Nossos espaços estão fechados. Nossas companhias e grupos estão separados, isolados. Nossos contratos suspensos ou cancelados. Neste momento, trabalhadoras e trabalhadores da cultura estão desempregados por tempo indeterminado. São trabalhadoras e trabalhadores. E o que se sabe é que serão os últimos a voltarem à normalidade do trabalho. Até o presente momento, estão desamparados pelo poder público nos 3 entes federativos: federal, estadual e municipal. Por esse motivo, pedimos a todas e todos apoio. Pedimos a todas e a todos apoio. Pedimos a todas e a todos apoio nas lutas que trabalhadores e trabalhadoras da cultura travam, exigindo que o poder público faça a sua parte e crie ações emergenciais para socorrê-los. Votação já. Votação já. Votação já dos projetos de lei 253/2020 e 1089/2020 em âmbito estadual e federal e suas imediatas aprovações e sanções. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.